Quando eu tinha 17 anos, eu trabalhava em uma escola de idiomas, onde a dona propositalmente remarcava os alunos para que eu não tivesse aula para dar e pudesse, no lugar, dar conselhos de vida para ela. Era basicamente uma consulta diária de psicólogo sem qualquer tipo de conhecimento ou formação, em troca de R$300 por mês. Eu lembro que na época eu pensava, isso é o pior trabalho do mundo, mas só Deus sabe o quanto eu estava enganado. O pior trabalho que já existiu foi um filme muito cultuado, de um diretor igualmente cultuado, e nós vamos falar dele primeiro, só pra deixar tudo organizado. Pera aí, antes da gente continuar, sabia que dá pra você receber material extra de todos os episódios na palma da sua mão? É só assinar o Apoia-se, apoia.se/Gugão Show. Lá você vai encontrar um texto com tudo que ficou de fora em cada programa, além de recomendações de livros, vídeos, podcasts e muito mais. É super legal. E ainda tem brindes de patos, camisetas, newsletter, podcast exclusivo pra você. O link tá aqui na descrição. Mas agora, de volta pro episódio. Werner Herzog é o nome da fera, um homem que desconhece a palavra limite, porque essa é uma palavra em português, mas aparentemente também desconhece Grenze, que é limite em alemão. Apesar disso, ele sabe muitas línguas, como por exemplo o francês, que ele odeia. Omelette de fromage. Foi obrigado a falar uma vez quando foi sequestrado e apontaram uma arma para a cabeça dele. Ele até hoje diz que se arrepende amargamente. Herzog nasceu muito pobre, muito mesmo, e só foi ter contato com o cinema quando um projecionista passou pela sua escola. E é aí que vem a história mais famosa da sua carreira. Aos 19 anos, ele trabalhava como soldador para custear seus projetos, e a escola de cinema de Munique havia sido recentemente inaugurada. Ele então vai até lá e rouba uma câmera de 35mm para fazer seu primeiro filme. A justificativa dele é que eles tinham muitas câmeras e poucos filmes sendo feitos, o que não justifica o roubo, mas ele chamou na verdade de empréstimo, só que sem permissão e nem intenção de devolver. Mas ainda assim um empréstimo. E com essa câmera ele inicia sua carreira cheia de controvérsias. Em 1970 ele lança um dos títulos mais fantásticos já feitos. Também os anões começaram pequenos. Um filme sobre um mundo composto apenas por pessoas com nanismo e um grupo internado em uma instituição que inicia uma rebelião contra os guardas e o diretor, também de baixa estatura. O que não é nem o pelinho do kiwi. As coisas ficaram muito mais excêntricas. Muito. Durante as filmagens, um dos atores pegou fogo e outro foi atropelado por um carro sem motorista, tipo a Ana Maria Braga. Lembra disso? É fantástico. O caos era tanto que Herzog prometeu se jogar num cacto se não houvessem mais acidentes. E como Deus tem um senso de humor bacanudo, nada mais aconteceu. E lá foi ele de cara no cacto. Algo bem pior rolou nas gravações de Fata Morgana em Camarões. O país tinha acabado de passar por uma tentativa de golpe de estado, e ele e a equipe foram confundidos com um grupo de mercenários brancos. Por algum motivo não foram executados na hora, mas sim jogados em uma prisão onde Herzog desenvolveu uma forma grave de malária. Uma doença que, sem ser a forma grave, já é a forma grave. No livro Cada Um por Si, Deus contra Todos, a biografia do homem, ele não relata muito como saiu dessa. Talvez porque ele estava alucinando com malária. Mas agora que já falamos das partes divertidas e leves da vida do Herzog, podemos focar no seu grande companheiro de trabalho, Klaus Kinski. Porque veja, Herzog é maluco, não tem dúvidas disso. Realmente não tem dúvidas disso. Mas ele é mais o seu tio que uma vez arrancou um dente com alicate ao invés de ir no dentista. Você sabe, como em toda a família. Já Kinski era maluco. Também não tenho dúvidas. Mas muito mais no estilo doidinho da praça que pula em cima de uma árvore e te bate com uma seringa. Percebe a diferença? Herzog e Kinski moraram na mesma pensão em Munique, onde Kinski era conhecido pelos ataques de fúria que duravam horas, quebrando tudo que visse pela frente. Quando Herzog decidiu fazer o filme Aguirre sobre a megalomania, insanidade e delusionismo humano, ele tinha o cara perfeito para chamar. E a relação foi ótima. Kinski ameaçava o tempo todo abandonar o filme. E como não devia ter sindicato do cinema na Alemanha, o Herzog ameaçou o ator com uma arma e a promessa de 8 tiros na cabeça. Quer dizer, não que o sindicato do cinema do Brasil fosse fazer grandes coisas. Enfim, agora sim chegamos no pior trabalho de todos os tempos. Ironicamente, para mim, o melhor filme do diretor. E para muitos também. Nos anos 80, Herzog decidiu contar a história real de um homem, Fitzcarraldo, que sobe um barco por uma montanha para construir uma ópera no meio da floresta amazônica. E, obviamente, ao invés de usar um estúdio ou um maravilhoso campo na Baviera, ele decidiu fazer a coisa mais sensata: subir um barco de 300 toneladas pela selva amazônica.
O que parece um pouco desnecessário, mas desnecessário mesmo, é o fato de que ele era mais ou menos 10 vezes mais pesado que o barco original, que nem foi subido inteiro e sim em pedaços. Mas em pedaço não ia ficar bonito na câmera. Para começar, eles precisaram montar um acampamento no meio da selva, que foi totalmente inconveniente para as tribos locais. Os Amarhuacas atacaram o acampamento. Um homem levou uma flechada na garganta e a mulher dele foi atingida no estômago. Ela precisou de 8 horas de cirurgia, que o Herzog iluminou com uma tocha. Em outro momento, um membro da equipe foi picado por uma cobra e cortou o próprio pé com uma serra para impedir o veneno de se espalhar. Além disso, durante uma das cenas, o diretor de fotografia abriu a mão e precisou de cirurgia sem anestesia. Foi acalmado por uma moça do Job que apertou o rosto dele entre os seios. E se você tá prestando bastante atenção nesse programa, você deve ter pensado, por que tinham moças do Job lá? Bem, porque a equipe peruana estava sendo tão maltratada, tendo que, vamos lá, subir um barco de 300 toneladas numa montanha, que um padre pediu para contratar meninas para acalmá-los. E como o clima do set faz o filme, Herzog trabalhou com o sério e profissional Jason Roberts, que filmou 40% da obra até pegar a desinteria amebiana e ser proibido pelos médicos de voltar para a selva. Curiosidade, o ajudante do Fitzcarraldo, no filme obviamente, era Mick Jagger. Mas com a troca de atores, a agenda ficou complicada e ele teve que sair. Então Herzog estava sem o sério e profissional ator principal e também sabia que não podia chamar o seu parceiro frequente e totalmente maluco que ele odiava, Klaus Kinski. Sendo assim, tomou a decisão mais sábia possível e chamou Klaus Kinski, um cara famoso por fazer monólogos no teatro, porque ninguém queria trabalhar com ele. E o Kinski fez de tudo para transformar a vida de todo mundo no inferno. Atacava os figurantes, surtava por qualquer coisa e surtava ainda mais se ninguém prestasse atenção no surto. Assim, você pode já ter odiado um colega de trabalho, mas a coisa ficou tão insuportável que, segundo Herzog, os indígenas ofereceram ajuda para resolver o Klaus para sempre. Ele recusou, obviamente. Segundo ele, apenas porque ele precisava terminar o filme. O Kinski era esse tipo de insuportável. Mas o que importa é que Herzog terminou. E mais do que isso, ganhou melhor diretor em Cannes. E como já ficou bastante claro que nenhum dos dois lados bate bem das ideias, Herzog e Kinski ainda fizeram mais um filme juntos. Mas é aquilo, pelo menos diferente do Mini Gustavo, psicólogo da escola de inglês, eles deviam ganhar mais do que R$300. Esse podcast foi produzido totalmente pela Dois Patinhos, e sendo assim, por mim, Gustavo Belchansky, o Gugão Show. Se você quer levar a comunicação da sua empresa para outro nível, me mande uma mensagem no Instagram. A gente faz todo tipo de solução para vídeos curtos. E se você gostou desse episódio, eu sei que você gostou porque é bom demais, avalie com 5 estrelas, siga o programa e nos vemos no próximo episódio.